falte na escola dominical, tá bom? Então não falte a escola dominical. Então, a aula mesmo é domingo. Domingo. A maioria das congregações é às 9 horas, né? Então, a aula da escola dominical é domingo. Aqui é apenas uma pré-aula. Vai ajudar, irmãos, eu creio que vai ajudar a todos nós. Para mim vai ajudar, porque eu vou domingo, se Deus assim permitir, eu vou ministrar uma aula das 7. Então, para mim, ajuda a fixar conteúdo, né? Eu digo assim, ajuda a fixar conteúdo. Você que é aluno, vai ajudar você a entender a lição. O assunto é muito, muito maravilhoso. Esse assunto, meu Deus do céu, que assunto maravilhoso, né? Corpo, alma e espírito, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, muito, muito bom mesmo. Então, vai ajudar você que é aluno. Você que é professor, certamente já preparou a sua aula. Então, você vai ver a aula de outro professor e a gente vai se ajudar. Eu vou deixar aberto aqui. Deixa eu só tirar aqui o volume aqui. Então, vai ajudar também o professor, você que é professor, e você vai me ajudar aí também, né? Tá bom? Alguns temas, enfim, desta aula, nós vamos nos ajudar. A você que é pastor da congregação, que maravilha também, né? Porque nós vamos incentivar os irmãos. Leandro, pode ser querido? Incentivar os irmãos. Irmãos, não concorrem, tá bom? Só que não concorrem. Eu achei tão lindo. Sabe só, pastor Elias? Porque Jesus, os discípulos passam por um lugar e vê um discípulo expulsando demônios em nome de Jesus. E eles se incomodam, porque tem alguém expulsando demônio em nome de Jesus, percebe que não é um deles e manda proibir. E vão falar até Jesus, né? Você conhece essa passagem, né? E vão dizer, Jesus, encontramos um que expulsava demônio em teu nome, mas não é um dos nossos, não nos segue. E Jesus fala, não lhe proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, irmão, só ganha o reino, né? Só ganha o reino. Então, minha gratidão a todos os irmãos. Se você puder compartilhar essa live, isso vai ser bom, vai alcançar outros irmãos. Eu ia, irmãos, eu teve umas irmãs que falou que não tem Instagram. Eu, pastor, eu não sei nem o que é isso, Instagram. E eu ia fazer também a transmissão pelo YouTube. Tudo certo, eu fazer pelo YouTube. Até fui fazer um teste, mas aí eu descobri. YouTube, irmão, para transmitir pelo YouTube tem que ter 50 inscritos. E eu fui a minha conta do YouTube, ó, só tem 16. Misericórdia, né? Então depois, se isso não lhe incomodar, se você quiser depois, vai lá. De repente aí, numa outra ocasião, outra oportunidade, eu consigo chegar aos 50. E aí eu faço a transição pelo YouTube. Porque pelo YouTube é mais fácil, né? Para que alguns irmãos não tenham Instagram, enfim. Então, nós vamos fazer uma oração e já dar início, irmãos, a esta pré-aula. Vamos lá. Bendito Deus, eterno Pai, a tua presença, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Te louvo, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão do outro lado, Senhor, a minha vida que estou aqui, Jesus. Pedindo, Senhor, a tua orientação. Que seja tudo conforme, Senhor, a orientação do teu Espírito Santo. Jesus, nos ensina a tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para falar a tua palavra. Estende tuas mãos, alcança vidas, Senhor, que estarão acompanhando essa live. Estende tuas mãos. Ó Deus, que no próximo domingo, Senhor, na aula da Escola Bíblica Dominical, Senhor, seja uma bênção em todas as congregações. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Podemos já dar início já. Irmãos, eu vou aqui, eu estou com a lição, tá? Se você tem a lição, se quiser acompanhar, você pode acompanhar, tá bom? Se você não tem a lição, não se preocupe, porque eu vou colocar aqui na lousa, já tem alguma coisa, bastante coisa aqui, né? Você vai entender o que está aqui. O importante é que nós falaremos uma palavra da parte do Senhor. À medida que... Como é que tá o áudio aí, irmãos? Tá bem o áudio? Não sei como é que está.
Mandora, Pai do Senhor, como é que está o áudio? Me fala aí. Tá bom o áudio? Não. Tá baixo? Tá alto? Eu acho que está. Eu não tenho retorno aqui. A irmã Lisane falou, tá bom. Então tá bom. Irmãos, se vocês verem. Maravilha, irmão Cosmo. Vocês verem o que eu fiz aqui, a Silvana disse que eu perguntou se eu mudei para LDM, né? Para mídia, né? Não. Tá bom, irmão Demival. Então o áudio tá bom. Então, irmãos, nós vamos passar a lição de número 3, tá bom? A lição de número 3. Os irmãos que têm acompanhado a escola dominical sabem que nós estamos na terceira lição. Aqui no setor 7, tá? Tem alguns irmãos lá da Bahia também, de Camaçari, no caso deles também, por conta da Santa Ceia, domingo foi Santa Ceia, tá? Então os irmãos não tiveram a lição de número 2. E aí eu pensei, né? Eu pensei. Os irmãos tiveram a lição 1, por conta da Santa Ceia, nas congregações, vocês não tiveram a lição 2, na sede nós tivemos. E agora, no domingo, vocês vão ter direto a lição de número 3. Então vai pular. Então, para não pular, eu vou trazer um resumo aqui, tá? Bem rápido, não vai dar para... E a gente vai entender. Bom, Fernando, pai do seu irmão Fernando cooperou com a gente em Jardim Guanás, né? Tá onde, Fernando? Paraíba, acho que é Paraíba, não sei. Deus abençoe. Então, irmãos, é a lição de número 3. Tá? Aqui é uma pré-aula, como eu disse para vocês, tá? É uma pré-aula. A aula vai ser domingo, bom, na nossa congregação, na igreja, bom, a pré-aula. E deixa eu falar para vocês, irmãos, já começando aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Tudo bem. Ok, já temos aí bastante irmãos. Mariette, Pai do Senhor. Deus abençoe, Mariette. À medida que vocês forem falando, irmão, vão interagindo. Tem meu irmão Vanildo ali da Bahia, né? É uma Maçari, Bahia. Então, os irmãos aí de muitos lugares. Irmãos, Deus cria, escute bem. Deixa eu falar para vocês. Os irmãos de Jardim Guanás já sabem, viu? Quem é de Jardim Guanás, acho que até os irmãos da Capitão Pulso. Mas deixa eu falar para vocês, né? Quem não é de Jardim Guanás, quem não me conhece, deixa eu falar. Bom, eu começo meio devagarzinho. Viu, Mariette? Eu começo meio devagarzinho. Eu digo assim, os irmãos de Jardim Guanás sabem. Que é igual quem está fazendo cocada, né? O irmão Cosme não entende muito de cocada. Então, irmãos, eu começo devagarzinho. Eu preciso de 5 minutos. É para eu me achar. Depois, irmão, Deus dá graça, né? A Silvana disse que dá até sono, né? Não vai dormir não, irmão. Misericórdia. Então eu preciso de 5 minutos. É igual a cocada. Cocada, como é que faz cocada? Eu já vi fazer cocada, né? Cosmo? A cocada você joga o açúcar. Você joga o açúcar e você espera para jogar o coco. Então, irmão, não vou jogar o coco agora. Então eu jogo o açúcar. Quando o açúcar estiver no ponto, eu jogo o coco. Às vezes, irmão, às vezes saem umas boas cocadas, né? Tem vezes que só sai paçoca, né? Que saia boas cocadas nesse sentido que eu falei para os irmãos. Tá bom? Então, irmãos, Deus cria o homem, vamos lá. Deus cria o homem, irmãos. Deus cria o homem. Tá bom? O homem é um ser tricotômico. Então Deus cria o homem. O homem é um ser tricotômico. Quando fala de criação do homem, há uma tricotomia. Tricotomia. Irmão, se eu escrever errado aqui, meu português, então vocês me ajudem aí, tá? Tricotomia, a ideia mesmo de 3, tá? De 3 partes. Então Deus criou o homem. Deus criou o homem. E o homem é um ser tricotômico, de 3 partes. Tá? Uma parte material e 2 partes imateriais. Ok? Então Deus criou o homem. E essa tricotomia é porque o homem é formado de corpo, alma e espírito. Todos nós somos formados de corpo, alma e espírito. Todos nós, todo ser criado por Deus. O corpo é a parte física do homem, ok?
Quando eu digo que o corpo é a parte física do homem, eu estou dizendo que o corpo, que o corpo é a parte material. É através do corpo, que o homem se comunica, né, com a parte material, né, do mundo. Então é a parte material. Mas o homem, além da parte material, viu, Demerval? Além da parte material, o homem tem uma parte que é imaterial, que é a alma e que é o espírito. Então, alma e espírito, o corpo é a parte física. É a parte física. Né? A parte física. A alma e o espírito é a parte imaterial. Ok? Se o corpo, o homem se comunica, né, com o mundo físico, a alma é de onde vem as emoções. Tudo que refere-se à emoção vem da alma. Né? E o espírito se comunica com Deus, porque Deus é espírito. Então, todos nós temos essa sede de comunicar com Deus, que é através do Espírito. Ok. Hoje, irmãos, hoje nós não vamos falar, não vamos nos aprofundar sobre a alma e nem sobre o Espírito. Isso vai ser mais adiante. Tá bom? Isso vai ser mais adiante. Pode ser, Vinícius? Tudo bem, querido? Então, hoje nós vamos falar, se aprofundar sobre o corpo. Hoje e nas 2 próximas semanas, ok? Algumas teorias, isso aqui, apesar de parecer óbvio para nós, ok? Viu, Vinícius? Apesar de isso parecer óbvio para nós, existem algumas teorias que a gente precisa ter cuidado. Vai ser, Joel? Algumas teorias que a gente precisa tomar cuidado, algumas heresias que a gente precisa ter cuidado, tá bom? Existe uma teoria, eu coloquei algumas delas, mas uma dessas teorias, tá, que vem dos naturalistas, para os naturalistas, tá bom? Para os naturalistas, o corpo é fruto do acaso. Então, para os naturalistas, o corpo é fruto do acaso, pastor José Elias. Para a teoria evolucionista, os evolucionistas, de Darwin, né? De Darwin, o corpo é resultado de mutações. É aqui que eles dizem que o homem vem do macaco. Misericórdia. Veja, não dá para a gente discorrer teoria por teoria de forma aprofundada. É só um resumo para que a gente chegue adiante, tá bom? Por hora é só um resumo. Então, nessa teoria evolucionista de Darwin, o corpo é resultado de mutações. E aí, por essa teoria, ele mandou, o homem vem do macaco. Misericórdia, né? Sai para lá. Misericórdia. Para a teoria platônica, Vanildo, o corpo é uma prisão da alma. Sem sentido, né? Para os gnósticos, o corpo é uma ilusão. Para a teoria panteísta, a última que eu coloquei aqui, o corpo é algo divino. Eles falam que o corpo é uma faísca divina. Então, irmãos, embora isso para nós é muito óbvio, né? Nós que cremos na Bíblia, né? A gente precisa entender que existem essas teorias aqui. Tá? Mas, segundo a Bíblia, o corpo não é fruto do acaso, não é resultado das mutações. Pastor Cleito, pode ser, meu amigo? Tudo bem, meu querido? Nós não viemos, né, Pastor Cleito? Nós não viemos do macaco. Sai para lá desse negócio, né? O corpo não é uma ilusão, né? Não é uma prisão da alma e nem é uma faísca divina. Segundo a Bíblia, o corpo é a parte material
material criado pelo homem. O homem foi criado de corpo, alma e espírito. O corpo está aqui, é a parte material. E o corpo foi criado para a glória de Deus. Então essas teorias aqui, irmãos, nós recusamos tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Não há nenhum respaldo. Nenhum respaldo. Dito isso, a gente já pode, aqui foi apenas uma introdução, né? Foi apenas uma introdução, a gente já pode entrar propriamente na lição. Quem tiver a lição, Evelyn, Pai do Senhor, tudo bem? Os irmãos de Jardim Guaraná estão em peso aqui, ó. Os irmãos são uma bênção, né? Irmãos, então dito isso, a gente já pode entrar diretamente na lição. Ok? Eu vou estar seguindo, irmãos, como está na lição. Quem tiver a lição, quiser acompanhar, pode acompanhar, mas não tem problema, porque eu vou colocar aqui na lousa. Tá? O primeiro tópico da lição, o comentarista vai dizer que Deus faz o corpo, e este corpo que Deus faz, ele é perfeito. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Deus faz o corpo do homem, obviamente, que nós estamos falando do homem, né? Deus faz o corpo do homem, e este corpo, ele é perfeito. Quando eu digo que o corpo do homem é perfeito, quando a Bíblia diz, melhor dizendo, quando a Bíblia diz, viu, irmão Evelyn? Irmão Zé Paulo, pode ser, querido. Quando a Bíblia fala que o corpo do homem é perfeito, está dizendo que o corpo do homem, isto antes da queda. Deixa eu só pontuar algo para os irmãos. A lição 3 vai falar pós-queda. Entenderam? A lição 3 de domingo agora vai falar pós-queda. Antes de falar de pós-queda, até uma didática, eu vou falar antes da queda. Ok? Antes de falar de pós-queda, eu vou falar antes da queda, para que a gente entenda. Então, antes da queda, o corpo do homem, ele era perfeito. Deus fez o corpo do homem perfeito. Quando eu digo que Deus fez o corpo do homem perfeito, eu estou dizendo que este corpo, ele era incorruptível. Incorruptível. A palavra difícil. Não, sempre escreveu isso aqui. Minha colinha está aqui. Incorruptível. Incorruptível. Quando a Bíblia fala, viu, irmão Joel, que o corpo do homem era perfeito quando no Éden. Então nós estamos falando no Éden. Okay? Não hoje, né, irmão? Hoje, misericórdia, né? Então no Éden, o corpo do homem era perfeito. Quando eu digo que o corpo do homem era perfeito, eu estou dizendo que era incorruptível. Quando eu digo que o corpo do homem era perfeito, além de incorruptível, havia harmonia. Então havia harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. Havia harmonia entre o corpo, a alma e o espírito, porque era perfeito. Quando eu digo que o corpo do homem era perfeito, esse corpo do homem não fatigava com trabalho. Havia trabalho, mas esse trabalho era sem cansaço. Eu acho, não sei se essa é a seguida, né? Ajuda aí. Sem fadiga. Ok? Ah, já viram alguém? Alguém brinca assim, né?
Se eu soubesse quem inventou o trabalho, foi Deus que inventou o trabalho. Só que, como o corpo do homem era perfeito, este trabalho era sem cansaço e sem fadiga. Ok? Então, assim Deus fez o corpo do homem. Havia perfeição. Havia perfeição. Havia perfeição. Tanto é, viu, pastor Cleiton? Tanto é que Deus viu que era perfeito. E aí, a lição, irmãos, quando você for ver a lição vai dizer que Deus fez a certificação. Ou seja, Deus viu que o corpo do homem era perfeito, incorruptível, havia harmonia. Então Deus fez a certificação. O que é a certificação, irmã Evelyn? Diz a Paulo, o que é a certificação? Deus certificou e falou, isso aqui é bom. Adiante, Deus vai dizer, é muito bom. Muito bom. Deus certificou. Deus viu que a criação, Deus viu que o homem era bom. Ou seja, o homem foi criado bom. O homem foi criado bom. Acontece, irmãos, que este homem que foi criado bom, isto, irmãos, é Paulo, antes da queda. Pastor Zé, isto no Éden. Isto no Éden. Acontece. E olha o que vai acontecer. Há uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos. Eu já faço, daqui a pouco eu faço essa pergunta para vocês. Bom, daqui a pouco. Deus certifica e diz, é bom. Acontece que Deus avisa o homem, mas Lani, Pai do Senhor, Andresa, Pai do Senhor, Deus avisa o homem que no meio do jardim havia um fruto, havia uma árvore do conhecimento ou ciência, tanto faz. Do bem e do mal. Agora, se esse mal é com ela ou com ui, esse mal é com ela ou é com ui? Com ela, né? Do bem e do mal. Então Deus havia colocado no meio do jardim essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz ao homem, neste fruto aqui, nesta árvore aqui, não comereis. Porque no dia que comer, no Charlie, pode ser, querido, bom André. Porque no dia que comer, Deus fala ao homem, veja, irmãos, este homem que Deus está falando, não é o homem pecaminoso. Né, irmão Charles? Este homem que Deus está falando, é o homem perfeito. Este homem que Deus está falando, é lá no Éden. Então Deus diz ao homem, no dia que comer, irá morrer. Então, aí Deus diz ao homem, viu, irmã Gislaine, de tudo que há no jardim, se aqui, veja, irmãos, se aqui é o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não pode participar, então, viu, irmã Natália, ele pode participar do restante. Veja, apenas aqui, o homem não poderia participar, mas do restante,
o homem poderia participar. Se no Éden tinha a árvore da vida, e a árvore da vida não está aqui, né, pastor Cleiton? Então, a árvore da vida só pode estar aqui ou não? Tudo isso porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pastor Sérgio de Camaçari, Bahia. Pai do Senhor, pastor, tudo bem, meu amigo? Então Deus disse ao homem que ele não poderia participar, não poderia comer da árvore do conhecimento que está aqui. Porque no dia que ele vai comer, ele vai morrer. Se ele não pode participar do que está aqui, o restante ele pode participar. Se o restante ele pode participar, a árvore da vida do que está aqui não pode estar aqui. Tudo isso para lhe mostrar a você que tem dois lados. Tudo isso para mostrar para você que há dois caminhos. Tudo isso para mostrar para você que existe uma escolha. Tudo isso para mostrar para você que há um livre arbítrio. Porque a lição vai falar do livre-arbítrio, tá bom? A lição, entendeu? A lição vai ver que a lição vai falar do livre-arbítrio. Então Deus fala ao homem, quando eu digo Deus, eu estou me referindo à Trindade, claro. Deus fala ao homem que há no jardim um fruto que ele não pode comer. Um fruto que ele não pode participar, viu, irmã Andresa? Porque no dia que ele participar, ele vai morrer. Então ele poderia participar de tudo isso aqui. Então o homem tem aqui o direito de fazer uma escolha. Isso tem nome, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Irmãos, isso é muito interessante. Irmãos, isso é muito importante. Tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Por que isso é muito importante? Isso é tão importante que está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Bom, a nossa declaração de fé, lá na página 103, está falando sobre o livre-arbítrio. Por falar nisso, nós somos da linha arminiana, tá bom? Uma sugestão, já que nós estamos numa pré-aula da escola dominical, escute, porque hoje não é a escola dominical. Essa live não substitui a escola dominical. A escola dominical é domingo e você não pode faltar. Domingo tem que estar assim, ó. Misericórdia, né? Vigia na terra, né? Tá bom? Então, isso é tão importante, essa escolha, esse livre-arbítrio. Isso é tão importante porque existem algumas linhas, uma linha que não é a nossa, tá bom? Existe uma linha, né, pastor Sérgio? Lá de Camaçari, Bahia, existe uma linha que não é a nossa, ok? Uma vez salvo para sempre, não vai perder a salvação nunca, não é a nossa, tá bom? A nossa linha é a linha arminiana, uma sugestão, sugestão. Você que é professor, você vai ministrar a sua aula como assim desejar, mas uma sugestão. Foge, irmão, foge dessa discussão, tá? Ó, o comentarista, se você ver a lição, o comentarista, para falar do livre-arbítrio, só para ter uma ideia, se for falar, viu, pastor Sérgio? Se for falar do livre-arbítrio, uma lição, eu não sei se vai ser suficiente, né, pastor Zé? Ele não tem assunto, então foge. Vai que na sua classe tem um calvinista, você vai arrumar problema, né? Então, o comentarista, ele reservou um pedacinho, né, irmão André? Ele reservou um pedacinho para falar de livre-arbítrio. Por quê? Porque isso aqui, irmão, isso aqui dá pano para manga, tá bom? Então, não recomendo aí entrar muito aí nessa discussão. Vai que tem um calvinista na sua classe, né? Você vai arrumar problema. Existe uma teoria, irmãos, que não nos serve, bom? Uma teoria que não nos serve, que diz que o livre-arbítrio, viu, irmão Estevão, só existia no Éden. Então tem uma teoria
que diz que o livre-arbítrio só existia no Éden. Não nos serve isso aí. Irmão Brito, pode ser irmão Brito. Irmão Brito está lá na Bahia, irmão, na Bahia. Agora, pastor Sérgio, na Bahia, né? Irmão Brito está em Remanso, divisa da Bahia com Pernambuco. Pode ser irmão Brito. Cabe isso aí, meu amigo. Bem longe, né, irmão Brito? Então, irmão, existe uma teoria, ok, que diz que o livre-arbítrio só existia no Éden. Irmãos, isso não nos serve. Não nos serve. Que o livre-arbítrio existia no Éden, não há discussão nenhuma. Está aqui. Acontece que a gente encontra fundamentos bíblicos que o livre-arbítrio também, além do Éden, o livre-arbítrio também estava no Antigo Testamento. Então, o livre-arbítrio também no Antigo Testamento. Quando a gente lê Deuteronômio 30, 19, Deus vai dizer ao povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Veja, dois caminhos. Aqui não é dois caminhos. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer livre escolha. Então Deus coloca a bênção e a maldição. E Deus ainda dá, Deus é tão bom. Deus ainda dá a dica. Deus fala: escolhe a bênção. A bênção é a vida. A maldição, obviamente, que é a morte. Então, o livre-arbítrio estava também no Antigo Testamento. Ok? O livre-arbítrio também está no Novo Testamento. Jesus disse, mas Esther, pode ser mas Esther. Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Então, se abrir a porta, Jesus é educado, viu, irmãos? Jesus não vai arrombar a porta, né? Pastor Narciso, pode ser o pastor Narciso. Tudo bem, meu amigo? Eu às vezes eu cumprimento os irmãos e faço a mão para baixo, porque o meu monitor está embaixo. Vocês não enxergam, mas o meu monitor está aqui embaixo, tá? Então, às vezes algum irmão, eu esqueço que a câmera está aqui. Sou eu, né? Então, eu esqueço que a câmera está aqui, eu digo: pode ser. Mas é que o meu monitor está embaixo, vocês não enxergam. Então, irmão, o livre-arbítrio estava no Éden, ok? Estava no Antigo Testamento, mas o livre-arbítrio também está no Novo Testamento. Ou seja, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Então, foge. Irmão Cosme. Acontece, irmãos, que Deus concede ao homem a escolha. Deus concede ao homem o livre-arbítrio, mas há consequências das suas escolhas. É a lição de hoje, né? Que nós vamos ver domingo. Então, há consequências pelas escolhas. Então, o homem tem que tomar cuidado com as suas escolhas, porque haverá consequências sobre as suas escolhas. O homem escolheu comer do fruto do bem e do mal. Com isso veio o quê? Veio a morte. Ao invés de escolher o lado da vida, que era o restante, o homem escolheu o lado da morte. Tá. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Deixa eu... Possa ser que algum aluno pergunte na sua sala, né? Né, professor? Possa ser... Hein, pastor Narciso? Possa ser... Vai que, né, pastor Zé? Vai que na Vila Cosmopolita algum aluno pergunta: ô, Jardim Guanás, pastor Cleito, oi, Camaçari, né, pastor Sérgio? Vai que algum aluno pergunte, né?
Irmão, a gente é professor e está preparado, né? Ei, pastor Narciso. Vai que algum aluno pergunte, né? Professor, o homem, e quando eu falo do homem aqui, eu estou falando de Adão, e obviamente estou falando de Eva, que eles comeram, né? Que eles comeram o fruto do bem e do mal, não há dúvida nenhuma, né, pastor Sérgio? Até porque nós está por conta disso, Charles? Que o homem comeu o fruto do bem e do mal, Charles? Mas aí é fácil. O aluno não vai perguntar isso pra gente, né? Né, pastor Narciso? O aluno vai perguntar, professor, o homem comeu do fruto do bem e do mal? Isso aí todo mundo sabe. Mas ele pode perguntar, espero que não. Mas e se ele perguntar, Charles, o homem comeu do fruto da árvore da vida? E aí? Hein? E aí, se perguntar? Pastor Zé, o que ela vai responder? E aí, pastor Cleito? E aí, pastor Sérgio? Será que no Éden, o homem que era perfeito, e quando eu digo homem, o homem é a mulher, tá? Obviamente que sim. Comeu do fruto da árvore da vida? E só não perguntar. O que nós vamos dizer aí? Fala aí, irmão, o que vocês acham? Eu não vou dar a minha resposta logo, eu tenho que ouvir vocês, né? O que vocês acham? Comeu ou não comeu? E aí, Ivanildo? Não, é comeu ou não comeu, irmão? É sim ou não? Aqui o negócio aqui é... E aí? Tô esperando os irmãos aí, tá dúvida aí. Vocês querem que eu fale primeiro, né? Quer botar na prova, né? E aí, pastor Sérgio? Monchale acha que sim. E aí, pastor Sérgio? O homem comeu ou não comeu do fruto da árvore da vida? O que o senhor acha? Pastor Elias acha que não. E aí? Pastor Narciso, vamos aguardar o professor. Não quero nada, pastor Narciso. Fala aí. Com certeza, Ô Joel. Vanildo, acho que não. Irmão, nós temos aqui pelo menos, deixa eu ver quantos sim. 1, 2, 3, 4. Irmão, tá dividido aqui. Vamos lá. Peraí. Vamos ver esse negócio. Vamos ajeitar esse negócio aqui. Sim ou não? Eu consigo contar aqui. Deixa eu ver os irmãos aqui. Peraí. Ó, vamos lá. Olha aí. Charlie falou que sim. Charlie falou que sim. José Elias falou que não. José Elias falou que não. Narciso, vamos aguardar o professor. Não, pastor Narciso, você tem que falar aí. Irmão Nascimento, José Nildo falou que sim. Ok. Vanildo, já te falei, Vanildo? Vanildo falou que não. Vinícius. O Vinícius falou que não. Misericórdia, eu não está ganhando. As irmãs não querem. Uma Alexandra, pode ser uma Alexandra. Tá. Esses irmãos estão com medo de falar, né? Pastor Narciso, podia ter comido antes do pecado. Então sim, né, pastor Narciso? Pastor Narciso que sim. O irmão tá... Irmãos, agora eu vou dar minha opinião, tá, irmãos? Minha opinião. Vamos lá. Irmã Delita disse que sim. Pastor Zé disse que não. E aí, pastor Cleito, comeu ou não? Irmã Elisângela disse que não. Pastor Sérgio disse que não, ok. E aí, irmã Alexandra?
O Alexandre chegou. Você chegou com um bonde andando, irmão Alexandre. Fala que sim, tá tudo bem. Irmãos, olha. No meu pensamento, tá? Na minha concepção. Aí vocês julgam aí. O que é que Deus tinha proibido? Veja, primeiro, pastor Sérgio já colocou até uma referência, né? Gênesis 22, Gênesis 3, 22 e 24. Pois é. Irmão, Deus, primeiro, irmão, o homem tinha livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer livre escolha. O homem podia escolher. Ok? Aqui, irmãos, aqui. O homem não podia, não deveria, pelo menos. Né? Não deveria, pelo menos. Ok? Deus proibiu. Veja. Deus proibiu. Isso aqui, irmão, apesar de o homem ter um livre-arbítrio, quando Deus diz ao homem, no dia que comer, deixa eu tirar isso aqui. Vai ficar. Pra gente melhor aqui para mim. Ok. Apesar do homem ter um livre-arbítrio, ok? O homem podia escolher. Ô Luizinho, pode ser, meu querido, o homem podia escolher. Quando Deus diz, no dia que comer o fruto da ciência do bem e do mal, irás morrer. Quando Deus diz irás morrer, morrer é o quê? O que é morrer? Hein, irmão Luizinho? Morrer é uma sentença. Ou não? Morrer é uma sentença. Alguém pode dizer que viver também é uma sentença? Tudo bem. Então morrer. Então no dia que comer vai morrer. Então é uma sentença. Se Deus está dizendo que vai morrer, que haverá uma sentença, apesar do homem ter a livre escolha, não seria isso aqui uma proibição? Eu não estou afirmando, tá? Eu estou perguntando. Não seria isso aqui uma proibição? Ok. Se isso aqui está proibido, o restante está permitido. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Meu irmão presbítero Wagner, Pai do Senhor, meu querido. Não sei se ele está em Alagoas ou Pernambuco. Deve estar em um desses dois lugares. Está viajando. Então, Wagner, a pergunta é, Wagner chegou a pergunta é, o homem comeu da árvore da vida, sim ou não? O homem Adão. Tá? Adão e Eva. Eu entendo, viu, irmãos, eu entendo, aí Recife, né? Eu entendo que aqui, que há essa sentença de morte, e se há uma sentença de morte, há uma proibição. Deus queria isso aqui para o homem? Não. Claro que não. Deus queria isso aqui? Claro que sim. Então aqui é uma permissão. A árvore da vida está na proibição ou a árvore da vida está na permissão? Eu sei que você já sabe. A árvore da vida está dentro, porque aqui é uma divisor. É um divisor. A árvore da vida está do lado de cá, que não podia. Ou a árvore da vida está do lado de cá, que não havia uma proibição? Eu entendo, tá? E aí, chega lá, que o que está aqui não é proibido, ou não era proibido. Ou não? Os irmãos ficam à vontade, viu, irmãos? Então, qual é a resposta, pastor Valdemir? Irmão, a
resposta é assim, né? No meu pensamento. No meu pensamento. Tem um irmão do Jardim Guanasa, os irmãos conhecem, né, pastor Cleide? Irmão Zezinho. A esposa dele está aqui, o Manis está aí. Irmão Zezinho, quando os irmãos entravam com um assunto polêmico, irmãos, de vez em quando eu olho para baixo, desculpa, tá? Porque o meu monitor está embaixo. Irmão Luizinho, o meu monitor está embaixo, então eu me vejo embaixo. Então, em vez de eu olhar para a câmera, eu olho para baixo. Mas eu vou me acostumar com isso. Então, o irmão Zezinho lá, como eu dizia, o irmão Zezinho lá de Jardim Guanasa, quando tinha um assunto polêmico, ele dizia assim: saia de problema, irmão. Saia de problema. Então, irmão, é assim, ao professor, a sua aula de domingo, uma sugestão, você dá a sua aula como você quiser. Você prepara a aula como você quiser, obviamente que sim. Mas uma sugestão, uma humilde sugestão. Irmão, se você for perguntado, você vai ter que ter alguma saída, né? Irmão, se você não for perguntado, viu, Nívia? Não levante polêmica, irmão. Levantar polêmica na escola dominical, sem ser perguntado, sem ser provocado, de repente você entra e não consegue sair. Como diz o irmão Zezinho, saia de problema. Tá bom, irmão? Porque tem irmãos que é achar polêmica na aula, irmão. Aí você se atrapalha, né? Vai pelo irmão Zezinho, sai do problema. Comeu ou não comeu, pastor? Bom, saia de problema. Não me aperte não, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Irmão, o certo é, lembra? O certo é que no fruto do bem e do mal, esse o texto diz que ele comeu, né? Então, né? Né, Estênio? Então, Deus vai dizer ao homem que no dia que comer, ele vai morrer. Ok. Então você já percebeu que este homem que era perfeito, perfeito está errado. Aí vai ser perfeito, né? Este homem que era perfeito, perdeu a sua perfeição. Né? Irmão Zé Marco, pode ser, querido? Vem. Ao perder a sua perfeição, ele perde a sua incorruptibilidade. Ok? Ele perde a sua incorruptibilidade. Aí na lição, o professor vai ver, tá? Eu estou seguindo igual a lição, tá, irmão? Você vai ver que entra o pecado e entra também a dor. Entra o pecado e entra a dor. Ok? Porque ele perdeu a sua perfeição. E perdendo a sua perfeição, ele perde a sua incorruptibilidade. Ok? Daí ao professor, escute você que é professor, você que vai dar aula e os alunos também. Porque isso aqui, irmão, eu vou confessar para vocês. Isso aqui deu um nó na minha cabeça. O comentarista, ele vai colocar, você vai ver quando você for ver a lição, ele vai colocar num tópico só, que é o tópico, já achei aqui, o subtópico 3. Olha o que o comentarista vai colocar. Ele vai colocar assim, desse jeito. Desse jeito ele vai colocar. Ele vai colocar assim, subtópico 3. Subtópico 3. No primeiro tópico, ele vai colocar assim, ó, desse jeito. Velhice, autenticidade e gratidão. Na lição está assim, no mesmo subtópico. Velhice, autenticidade e gratidão. Tá. Velhice
Velhice a gente entende. Quando aqui já não é antes da queda, ok? Aqui já é pós-queda. Óbvio, pastor Zé Marcos, que após a queda vem a velhice, porque a perfeição é perdida. A perfeição é perdida. Se a perfeição é perdida, né, irmã Leris? Vem a velhice. A idade, né? Por isso que nós estamos ficando velho, né? Resultado da queda, né? A velhice. Tá? Quando vem a velhice, eu quero dizer que vem o envelhecimento. Vem o envelhecimento. Né? É interessante. Olha algo interessante aqui. Olha algo interessante aqui. Apesar de vir a velhice, olha algo interessante aqui. Olha, irmã Leris. Apesar de vir a velhice, a idade, né? O homem, apesar da queda, o homem ainda não tinha perdido essa imagem de Deus, sabe? Apesar da queda, o homem ainda guardava resquício dessa semelhança, dessa imagem de Deus. Porque, apesar da idade, nós vamos ver que Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Aleluia! Eu queria só metade, né? Matusalém, quem viveu mais, né? 969 anos. Da metade desses anos aqui. Então, o homem ainda guardava, irmãos, resquício. Pastor Sérgio Vieira, vai dizer, meu pastor. O homem ainda guardava resquício dessa perfeição. A perfeição foi perdida, mas o homem, apesar da velhice, da idade, ainda guardava, né? O comentarista vai dizer que guardava ecos, hein, dessa glória. Veja que isso vai se degradando. Porque quando a gente vai mais adiante, pós-dilúvio, nós vamos ver que Abraão viveu 175 anos, ou seja, vai diminuindo. Porque quando a gente vai em Gênesis 6, Deus vai limitar, né, pastor Sérgio, a 120 anos. Então o homem vai perdendo de 930 a 120, e aí vai reduzindo. Hoje, a expectativa é muito menor. Né? O salmista vai falar no Salmo 90, no verso de número 10, Salmo 90, 10, vai dizer que há homem 70 a 80 anos, e vai dizer que o que muito se tem é a canseira, a fadiga, né? E o enfado. 70 anos. Hoje, a expectativa mundial, a expectativa de vida mundial gira em torno de 73 anos. Alguns, muito mais que isso. No Brasil, 75. Por quê? Porque após queda, o homem perde a perfeição, e ao perder a perfeição, ele perde a incorruptibilidade. Ele perde a incorruptibilidade. Eu acho que eu escrevi foi em inglês ali, né? Nem eu consegui ler o que eu escrevi aqui. Mas é incorruptibilidade, sei lá o que foi que eu escrevi aqui. Então, o comentarista vai falar
nesse subtópico 3 do primeiro tópico de velhice. Aqui tudo bem, irmão, aqui tudo bem, aqui, né, irmão Denis? Mas, pastor Sérgio, me deu um parafuso na cabeça aqui, eu não sei. Ah, tem dois Sérgio aqui, Sérgio aqui de Guaianazes, Sérgio Vieira, que é o nosso pastor, nosso co-pastor, e tem um Sérgio lá da Bahia. Ah, aqui tem dois Sérgio, tem Sérgio em dose dupla aqui, né? Não, é veredito. O que? Autenticidade. Veja, no mesmo tópico, o comentarista vai falar de velhice, nós já vimos aqui, e vai falar de autenticidade. Irmãos, quando, e aqui que deu um nó na minha cabeça aqui. Veja aí, pastor Sérgio. No mesmo tópico, o comentarista vai falar de velhice, nós já vimos, de autenticidade. O que é autenticidade? Por que isso aqui me chamou muito a atenção? O que o comentarista está dizendo? Eu já vou deixar, já, como diz o irmão, né? já dá o veredito, então eu vou já falar já direto, tá? A autenticidade que o comentarista está querendo dizer, irmãos, é que apesar da idade, tá? Todos nós chegaremos, né? Apesar da idade, nós precisamos ser autênticos. Já disse isso aqui. É um nó mesmo. E aí o comentarista diz que alguns que não são autênticos, viu, pastor Sérgio, podem desenvolver uma síndrome. Eu até anotei aqui, ó. Olha que nome difícil. Gerontofobia, essa fobia aqui. A gerontofobia é o medo. É o medo de ficar velho. Há pessoas que têm. Alguém vai dizer quem não tem, né? Mas não é nesse sentido, não. Quem quer ficar velho, pastor? É o pecado. Mas aqui é uma fobia muito grande. Então a pessoa tem este medo, ou esta fobia da idade. Quando o comentarista fala para a gente ser autêntico neste quesito, algo muito, muito, muito importante aqui. Ser autêntico é diferente, viu, pastor Sérgio? De conformismo. Isso aqui é uma pegadinha, viu? Ser autêntico é diferente de conformismo. Nós vamos ver isso aqui. Quando o comentarista, a lição vai nos dizer de ser autêntico, é a gente produzir frutos ainda na velhice, que seja na velhice. É aceitar mesmo que a idade chegou. Que não dá. Eu tenho 53 anos. Não dá para viver como eu vivia quando tinha 18, né? Então a idade chegou. Quando diz que ser autêntico, é que, segundo a Bíblia, os mais velhos podem ser autênticos e dar exemplo os mais novos. Porque se os mais velhos não forem autênticos, os mais velhos, ao invés de dar exemplo para os mais novos, os mais velhos vão querer viver como os novos. Então é neste quesito que o comentarista vai dizer que tem que ser autêntico. E aí é interessante, hein? Ser autêntico não é ser conformista. Tá bom? Essa aqui é uma pegadinha, tem que tomar muito cuidado. Ser autêntico não é ser conformista. Uma pergunta. Já que estamos falando de ser autêntico, uma pergunta, claro que tem
Claro que tem. Uma pergunta. Porque alguns, para evitar essa velhice, tá? Ok? Vão buscar métodos. Por isso, não à toa, que a indústria que mais fatura, não à toa, que uma das indústrias que mais fatura é a indústria dos cosméticos, da beleza, né? É a indústria da beleza, né? Opa. Quem não quer ficar bonito? Né? Quem não quer ficar bonito? Mas a pergunta é, os irmãos sabem, todos nós sabemos que hoje é uma febre, né? Hoje todo lugar tem as academias. Tem um acento aqui, né? Academia. Bom, é errado vocês, veja. Então, pergunta. Irmão, nós estamos já chegando a hora ali. Está chegando já o encerramento, tá bom? Não quero passar da hora que eu propus aqui. Já vai encerrar. 5, 7 minutos a gente já conclui, porque a hora voou, misericórdia. 9h30, 10h30. 10 minutos no máximo a gente termina aqui. Tá. Então, hoje é uma febre academia, né? Pergunta. Isso aqui é saúde? Ou isso aqui é vaidade? Academia. Frequentar a academia, o exercício físico. É saúde ou vaidade? Fala aí. E aí? Enquanto eu tomo água aí, vocês falam aí. Praticar a academia aí, pastor Sérgio. É saúde ou vaidade? Saúde. E aí, Ivanildo? Saúde ou vaidade? Praticar a academia, o exercício físico, é saúde? Ou é vaidade? Pastor Zé Elias, aqui não pode ficar em cima do muro, não. Tia Lê, saúde. Mãe Joel, aqui tem que escolher. Lá na classe vocês podem ficar em cima do muro. Aqui na live tem uma regra aqui da saúde. O Charles, um saúde e igualdade. E aí, pastor Sérgio? Irmãos, negar que é saúde, talvez seja uma santidade, talvez até, não sei se já é exagerada, né? Eu gosto de um texto, não sejais demasiadamente, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. A vida cristã tem que ser uma vida de equilíbrio. Então tudo tem que ser um equilíbrio. Os médicos já aconselham o exercício físico, né? Então, tomar cuidado com a ignorância, né? Tomar cuidado com a ignorância, né? Então, negar que é saúde, não tem como negar, porque a própria medicina atesta isso, né? Agora, é inegável que também há aqueles que usam por vaidade. Então eu concordo com os irmãos aqui, eu vi parte dos irmãos, que é a saúde.
Mas eu penso que a motivação, ela é muito importante. Por que está indo na academia? É por saúde? Ou é por vaidade? É para ficar, né? Então precisa tomar cuidado. É saúde, sim, mas tomar cuidado, porque pode ser vaidade, né? Pode ser vaidade. Irmãos, eu não quero ir mais além, porque a hora já foi, tá bom? Meu horário já foi. São 10h40. A proposta é terminar 10h30, 9h30 até 10h30. Não quero cansar os irmãos, porque eu sei que hoje é sexta-feira, que amanhã é sábado, mas é tudo, já que nós estamos falando de equilíbrio, né? Eu não quero cansar os irmãos. Somente para encerrar, tá? E aí eu quero concluir. Havia mais coisas que eu queria passar aos irmãos, mas eu gosto quando é corrido mesmo, tá bom? Quando é corrido é bom, irmão, porque você quer ver eu ficar feliz? Se eu estiver pregando e eu olhar no relógio, já deu a hora. Porque eu sei que... Mas quando eu estiver pregando e olhar no relógio e a hora não passa, eu falo, meu Deus do céu, misericórdia, a mensagem deve estar ruim. Irmãos, tudo isto não faz sentido algum, porque olha, tudo isso não faz sentido algum. Já passo para a conclusão. Nós vimos o homem antes da queda. Nós vimos o homem antes da queda. E nós vimos que este homem antes da queda, ele era perfeito. Aqui já é a minha revisão, tá? E a provinha que eu vou falar aqui. Pastor Igor, pai do senhor, meu amigo. Tudo bem, pastor? Quanto tempo não falamos, né? E vemos que antes da queda, este homem ele era perfeito. E se ele era perfeito, ele era incorruptível. Este homem perfeito, incorruptível, não tinha velhice. E se não tinha velhice, também não tinha doenças. Não tinha doenças, mas estava sujeito a isto. Não tinha canseira. Vem isso aqui, né? E canseira para, no geral, né? Mas eu vou colocar aqui para o trabalho. O trabalho, mandou-se, pai do senhor, o trabalho não veio depois da queda. Há uma ideia, e essa ideia é meio estranha, né? Se eu encontrasse alguém que comentou o trabalho, foi Deus. Porque o homem no Éden, tinha que cuidar do jardim. Se ele tinha que cuidar do jardim, tinha trabalho. Mas só que esse trabalho era sem canseira. Ok? Este era o corpo. Pós-queda, perde a perfeição. Então é imperfeito. Pós-queda, perde a perfeição. Deixa de ser incorruptível, passa a ser corruptível. Passa a ser corruptível. Se passa a ser corruptível, aí vem a idade, aí vem a velhice, né? Aí vem a velhice. Aí vem a canseira. Por isso que dói tudo, né? Aí vem o enfado. Acontece, irmãos. E aí é o X da questão.
a você, professor, você que vai dar aula, cuidado para você não parar a sua aula aqui, hein? Se for o caso, é uma sugestão, né? Se for o caso, se você precisar começar a sua aula de trás para frente, você começa a sua aula de trás para frente. Por quê? Irmão, não adianta a gente falar do homem pós-queda. E nós pararmos aqui, irmão. Misericórdia. Estragou sua aula. Imagina. Porque haverá, irmãos, esse pós-queda, esse homem imperfeito, misericórdia. Haverá uma glorificação. Então, chegue na glorificação. Porque é na glorificação que haverá ressurreição. É na ressurreição que o que é imperfeito voltará a ser perfeito. É na glorificação que o que é corruptível voltará a ser incorruptível. O que tem enfado e canseira voltará ao estado eterno. Então, a gente tem que chegar na nossa aula até aqui. E aqui vai estar no último ponto da aula. Então, terminar a aula, irmão, e não chegar aqui, misericórdia. Vai ser igual uma pregação que lá na congregação, viu, pastor Cleiton? Estava pregando aí. Aí era uma terça-feira, deu horário, eu estava pregando do moço que caiu na janela, né? E quando eu olhei já era 9 horas. Os irmãos de Guaraná sabem isso aí, né? Aí eu falei, não vou continuar, 9 horas. Falei, irmãos, terça-feira que vem eu continuo. Aí minha filha, ela era mais novinha, ela não se conformou. Chegou no carro, ela falou, pai, o senhor, a melhor parte o senhor não falou. O moço caiu na janela e o que aconteceu, pai? E eu disse, Ana Flávia, você quer saber? Quero, pai, fala aí. Terça-feira que vem. Então, irmão, a gente tem que terminar a aula falando disso aqui. Vamos dar glorificação. E que esse estado imperfeito voltará a ser perfeito. Irmãos, que o Senhor... o Senhor quer a resposta do fruto, né, pastor Zerias? Hein, pastor Narciso? Dou não. Irmãos, Deus abençoe. A minha gratidão. Minha gratidão a todos vocês. Espero, vamos fazer uma oração. Espero que foi apenas uma pré-aula, viu, irmãos? Pré-aula. Todo mundo domingo na escola dominical, viu? Domingo a escola dominical na congregação tem que estar assim, ó. Lotado. Então, minha gratidão a todos os irmãos. Deus abençoe. Bom, se assim Deus permitir, você é meu convidado para terça-feira que vem. Ou terça não, terça. Terça-feira com o pastor Rogério, a live do pastor Rogério. Sexta-feira, irmão. Não é terça não. Se assim Deus permitir, irmãos, sexta-feira que vem, às 9h30, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Sexta-feira que vem, às 21h30. Irmãos, tem uma apostila, tá bom? Com todo esse assunto aqui e outras coisas que eu também não fui além por causa do horário, a hora já foi, meu horário já foi. Então, quem desejar a apostila, irmão, só mandar mensagem para mim, tá? Manda no WhatsApp aí, os irmãos têm no WhatsApp, que eu mando a apostila, tá? Tá todo em PDF, tá bom? As pesquisas que nós fizemos. E aí eu encaminho para os irmãos a apostila. Irmão, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, tá bom? E vamos encerrar em nome de Jesus. Minha gratidão a todos. Deus abençoe os irmãos aqui de São Paulo, os irmãos ali da Bahia, os irmãos ali da Paraíba, tá bom? Pernambuco, todos os irmãos, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tivemos, Pai Santo, nesses minutos, nessa pré-aula. Pai eterno, Senhor, os teus filhos, Senhor, que estão do outro lado, Senhor, que participaram, Senhor Jesus, Pai Santo, dessa pré-aula da escola dominical. Pai eterno, que no próximo domingo, Senhor, seja uma bênção a escola bíblica dominical em todas as congregações. Estenda as tuas mãos, Senhor. Jesus, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, em nome do Senhor. Amém.
Irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe. Quem quiser apostila, irmão, manda no WhatsApp para mim, tá? Só falar no WhatsApp que eu te mando a apostila. Deus abençoe.